Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É com muito temor que eu estou aqui nessa noite e agradecendo a liderança da igreja pela oportunidade de estar aqui cumprindo o ídolo do Senhor, amém? Eu gostaria que a amada igreja abrisse a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 15. Glória a Deus, aleluia. Está difícil, né, igreja? Está estreito, mas esse é o caminho certo. Se está estreito, se está difícil, é porque esse é o caminho. Mas saiba que vocês não estão só. O Espírito Santo de Deus é com cada um de vocês. E Deus, no tempo oportuno, Ele vai trazer a resposta. Amém? Permaneçam firmes nessa caminhada. Lucas 15, a partir do verso 11. A parábola do filho pródigo. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém. Só até aí. Glória a Deus. Aleluias, Pai. Eu te louvo, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que eu possa me esvaziar de mim, Senhor, e me encher com teu Santo Espírito. Porque eu, como homem, tenho nada a oferecer, Senhor, para os teus, Senhor. Mas a tua palavra me diz que abra a tua boca e o meu Espírito falará através de ti, Senhor. Oh Deus, fala ao coração da tua igreja nesta noite, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Aleluias, glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é o livre-arbítrio. Na Bíblia não está escrito, não fala sobre livre-arbítrio. Aí eu fui pesquisar sobre livre-arbítrio e diz que é a capacidade do ser humano de tomar decisão. O livre-arbítrio, ele já começou lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus plantou a árvore da vida e disse para Adão, para ele não comer. Mas Adão, ele tinha a decisão de poder comer. E ele comeu. Ali começou o livre-arbítrio. A capacidade que eu e você temos de tomar decisões. E aqui nesse texto ele fala, né, do jovem, que aí vamos explanar. Imagine que aquele jovem, né, uma família regular, não diz da mãe, mas imagine que tinha pai, mãe, irmãos, uma vida confortável, porque quando aquele jovem volta para casa, o pai coloca vestes novas, sandália, anel no dedo dele, dá uma festa. Imagine que aquele jovem tinha uma vida confortável, mas
Mas naquela casa confortável existiam regras. Aquele jovem, trazendo para o nosso dia atual, ele tinha que estudar, ele tinha que ajudar nos deveres domésticos, ele tinha hora para sair, hora para voltar, ele tinha que dizer ao pai onde ele estava indo. Eu imagino dessa forma, né? Mas ali não estava bom para aquele jovem. E aquele jovem queria viver uma vida diferente. Aquele jovem vivia no conforto do lar dele, sob a proteção do pai e da mãe dele. O pai puxava a orelha, chamava atenção com amor, né? Mas aquilo não estava bom para aquele jovem. E aquele jovem, ele pediu ao pai dele a herança que pertencia a ele. Hoje vocês jovens não precisam pedir porque não tem esse direito, tá? E ele pediu aquela herança para viver uma vida dissoluta, uma vida desregrada. E ele foi para uma terra longínqua, longe do seu pai. Ali ele vivia conforme ele queria. Imagino que com bebedices, mulheres, ia a hora que queria, voltava a hora que queria, e gastava, e amigos. Quando a gente está, né, endinheirado, a gente tem muitos amigos, e gastava com aqueles amigos, e pagava tudo para aqueles amigos, eu imagino, dessa forma. Só que não temos poder nos efeitos de nossas escolhas. Nós não temos o poder de nossas escolhas. O jovem teve o livre-arbítrio de sair da presença do pai. Mas ele não ia ter o controle sobre o que iria acontecer após isso. Como aconteceu com Adão e Eva, né? Eles tiveram o livre-arbítrio de comer daquele fruto, mas eles não tinham poder sobre as consequências do comer aquele fruto. Né? E o que aconteceu naquela terra? Fome. Uma grande fome. Tendo essa grande fome, se aquele jovem estivesse na casa dos pais, certamente ele iria passar dificuldade, mas o pai e a mãe iriam ajudá-lo. Não seria essa coisa tão sacrificante como foi lá fora, porque lá fora as pessoas não vão se importar com o que você está comendo, com o que você está vestindo. Mas se ele estivesse na casa do pai, certamente o pai teria um cuidado maior com aquele jovem. E aquele jovem se viu naquela grande dificuldade de até passar fome. Né? E aí, o que acontece? Na nossa vida cotidiana, estamos na casa do Senhor, né? Estamos na caminhada com Cristo. Na casa do Senhor tem regras, tem normas. Eu não posso vir para a casa do Senhor de qualquer forma. Eu vou estar na caminhada com Cristo, eu vou estar aprendendo, eu vou ser exortada, porque nós temos liderança e eles têm responsabilidades, né? Porque eles também não podem levar a obra do Senhor de forma desleixada. E nós estamos aqui, confortáveis. É difícil, igreja. A caminhada com Cristo é muito difícil. Eu fico assim analisando os grandes homens da Bíblia. E não vejo nenhum que teve assim, uma vida assim, bem regalada. Foi bem estreito. E conosco vai ser assim também. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos ensinar. Deus, Ele quer nos preparar. Deus, Ele quer nos santificar para podermos ir morar na casa do Senhor. E é dessa forma. E não vai ser só difícil para você não, viu, Ana? Mas o Senhor é contigo. Não desista, a caminhada eu sei que está meio apertado, mas é o caminho correto. Mas o Senhor é contigo e a vitória é sua também. Sabe? E eu acredito que muitos de nós estamos passando por provas, por tribulações.
Sabe, igreja, mas nós não estamos só. Jesus, quando ele voltou para o Pai, ele prometeu que ele deixaria o Espírito Santo de Deus conosco. E esse Espírito Santo, ele está conosco. Esse Espírito Santo, ele está na caminhada juntamente conosco. Então a caminhada realmente, ela é árdua. Aí começa a pressão, né? Você vai ministrar. Você vai para a salinha. Salinha. Aí começa, né? Porque nós temos que ter responsabilidade na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor não é só vir aqui, chegar, sentar e ouvir a palavra e ir embora, não. Porque todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma obrigação aqui dentro da casa do Senhor. Porque já pensou se o pastor tivesse que comandar tudo isso aqui? O sogro de Moisés orientou a Moisés que estabelecesse líder, né? Para cada coisa. Porque para uma pessoa só é difícil. Então nós temos que nos dispor para o serviço da casa do Senhor. Ah, não, esse negócio aí, ó, não é para mim não. Eu vou cair fora. Eu vou voltar lá para o mundo. Aí vocês lembram lá atrás que eu falei que nós não temos poder nos efeitos de nossas escolhas? Você tem o livre-arbítrio de ficar aqui na presença do Senhor ou ir lá para o mundo. Mas aí vai ter consequências lá fora. Sabe? E muitas vezes nós não vamos ter a oportunidade de voltar para a casa do Pai. O jovem administrador lá do Hospital de Ceilândia, ele foi para um encontro de casais. Para se reconciliar com a esposa. Muito jovem, 37 anos. Aí convidaram ele para entrar no lago, ele sem querer e tal, mas acabou cedendo, foi. Aí os companheiros já estavam mais adiante, ele falou assim, não, podem ir que eu vou voltar. Quando os companheiros dele olharam para trás, já não o viram mais. Ele entrou no lago de boia, mas olharam para trás e não viram mais. Estava tendo um socorro, um treinamento dos bombeiros lá no lago, ele foi resgatado muito rápido, mas infelizmente ele não resistiu. Esse jovem chegou a falecer. Então, igreja, nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes se fala da vinda do Senhor. Vinda do Senhor, vinda do Senhor. A vinda do Senhor, ela é particular. Jesus voltou para aquele jovem. E eu oro para que ele tenha tido a oportunidade de se reconciliar com a esposa. Né? Porque muitas vezes nem isso nós não temos. Nem essa oportunidade de voltar para a casa do pai, para a casa da mãe, de pedir perdão. Sabe? E quando nós temos a escolha de ir lá para fora, aí já tem eu coloquei até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos uma sentença anunciada, né? Aí nós decidimos sair da igreja, voltar a fazer as coisas antigamente, aqueles que não nasceram em um berço cristão, né? As coisas que faziam, as coisas mundanas, vai fazer todas essas coisas lá fora, fora da casa do Pai, fora da presença, achando que já sabe muito, né? Porque lá na casa do meu pai não tá bom, na casa da minha mãe não tá bom, a minha mãe é chata, minha mãe não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, eu tenho que ajudar no serviço doméstico, e eu tenho que estudar, e tem prova e tal, e lá na casa do Pai não tá bom. É uma vida confortável, é uma vida de proteção, e para a gente não tá bom. Eu quero decidir sair da presença do meu pai e da presença da minha mãe. Eu quero fazer conforme o meu entendimento. Sabe? Eu sempre oriento o Gustavo assim, cuidado com as cicatrizes profundas. Às vezes, a vida ela vai te deixar marcas irreparáveis. Sabe? Vai mexer com você
que vai deixar cicatrizes para o resto da sua vida. Então nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. Eu acho que essa mensagem do livre-arbítrio, ela é mais ou menos assim, parecida com semente, né? Que já está sendo ministrado há algum tempo aqui. Já tem uns domingos que está sendo ministrado sobre semente. As nossas escolhas. Quando a minha mãe ela vem aqui em Brasília me ver, aí eu já tenho que começar a orar, porque o negócio é estreito. Lá da rodoviária minha mãe, nossa, que menina branca. De lá ela já começa a reclamar. Aí a gente estava... Aí eu fico sempre, né, tentando para não gerar uma situação e tal, que 80 anos, né? Às vezes você tem que calar. Aí a gente estava lá assistindo televisão. Minha mãe é católica, sou de uma família católica, eu só tenho mais uma irmã que é evangélica. Aí, olha, você não gosta não, mas eu vou falar. Você está nessa situação difícil, nessa situação financeira, você ia a Socorro por causa dessa religião de vocês. É por causa disso que vocês estão assim. Aí eu exortei com amor, né? Claro. Estava em oração. Falei assim, mamãe, não é por causa da religião. Isso são consequências das coisas que eu plantei. Deus, ele foi muito misericordioso comigo. Deus, ele me deu 2 empregos, mas eu não soube usar o meu dinheiro com sabedoria. Por isso que agora eu estou colhendo os frutos disso. Aí eu aproveitei para dar palavra, né? E eu falei assim, e outra coisa, Deus não deu promessa de riqueza para a gente, não. Deus, ele deu promessa de salvação. A promessa que o Senhor fez para nós foi de salvação. Não foi de riqueza. E Deus também, ele vai suprir todas as coisas, como tem suprido até hoje nas nossas vidas. Né? Mas a promessa que Deus tem para mim e para a sua vida é de salvação. Sabe? Deus, ele quer que nós escolhemos a ele. Mas Deus, ele jamais vai fazer uma imposição. Essa é uma decisão que só eu e você podemos tomar. Deus, ele não vai fazer uma campanha política para poder arrecadar votos para que ele possa ganhar. Isso é uma decisão sua, exclusivamente sua, a quem você quer servir. A quem você quer servir, igreja. E nós temos que estar... Nossa, eu estou tomando um remédio que deixa a boca muito seca. Remédio para emagrecer, viu? Come há 48 anos aí, quer emagrecer. Glória a Deus. Ah, tá, o que eu queria ter lembrado é, quando nós decidimos sair da presença do Pai, daí nós temos uma tragédia anunciada. Porque, de fato, é uma tragédia anunciada. Né? Porque, igual eu falei, talvez nós não vamos ter a oportunidade de voltar para os braços do Pai. Da mesma forma que aquele jovem teve, né? Aquele jovem se arrependeu, fez uma coisa muito errada, se arrependeu, mas ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou do conforto do pai, do aconchego da mãe, né? Ele lembrou como aqueles criados eram tratados aqui lá na casa do pai dele. E ele decidiu voltar para a casa do pai. Mas o que ele fez? Ele se arrependeu e pediu perdão. Quando nós nos afastamos, nós temos que nos arrepender, arrependimento genuíno, e voltar para a casa do Pai, enquanto há tempo. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Lá no Salmo 119, 30 e 31 diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu venha a ficar decepcionado. Em Gálatas 5,13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário,
sirva uns aos outros mediante o amor. Que muitas vezes nós confundimos a liberdade, né? Liberdade é fazer o que aquele jovem quis fazer, né? E liberdade não é isso. Muito pelo contrário, liberdade é você fugir da escravidão do pecado, fugir dos desejos da carne. Liberdade é você, jovem, sabe, que eu falo para o Gustavo, olha, é muito corajoso você dizer não. É muito corajoso. Olha, vamos fazer isso assim, assim, assado? Não. Isso é muito corajoso, igreja. E quando você diz não para o erro, você está dizendo, eu sou livre para escolher o que é melhor para a minha vida. Amém, igreja? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:11. Vou ler novamente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo da escravidão. Não se deixe, não se volte mais para a escravidão. Porque quando nós estamos lá fora, sujeitos a tantas coisas, Satanás, ele nos escraviza. Ele nos cega. Ele não permite que nós voltemos para a casa do Senhor. Então precisa dia após dia estar renunciando às coisas erradas do mundo. As coisas ruins do mundo. Jovem, eu acho que essa ministração é para vocês nessa noite. Sabe que o jovem, eles, assim, eu estou assim muito assustada, sabe, com o meu adolescente. Falei, gente, é tão diferente, sabe? E assim, parece que, assim, está tendo opinião própria e é muito diferente. Aí eu fui lá na escola, sentei assim, lá estava tendo uma festa lá, um evento, sentei lá em cima e fiquei observando. Mas é assim, eles são todos iguais. Falei, gente, não é o meu que está rebelde, que está assim, assado, não. É porque parece que está, né, está crescendo, está se libertando. Sabe, mas não deixe de ouvir o conselho do teu pai, o conselho da tua mãe, sabe? Não deixa, jovem. Por mais que você tenha medo de conversar uma situação com seu pai, com sua mãe, o seu pai e sua mãe, ele vai te exortar com amor. Às vezes você tem uma situação na sua vida, você vai se aconselhar com um coleguinha lá do mundo. E o seu coleguinha não vai te aconselhar direito. Não vai te aconselhar para o bem. O seu pai e sua mãe são os seus amigos. Aconselhe com ele. Obedeça a seus pais, os preceitos do seu pai, os ensinamentos do seu pai. Sabe? Para que vocês possam ter uma colheita de excelência. Sabe? Para que vocês se tornem homens grandes, mulheres grandes. Sabe? Pai e mãe é o que sabe o que é melhor para os filhos. Pai e mãe é que vai estar de braços abertos para vocês. Os amigos do mundo não. Lá no mundo lá fora não. Pode parecer justamente o contrário. Nossa, mas eu tenho tantos amigos. Não tem, igreja. Não tem, jovens. Seu amigo é seu pai e sua mãe. E a liderança aqui da igreja, alguém que você confie, que você irá pedir um conselho, esse sim vai te orientar para o caminho do bem. Muitas vezes não vai ser o que você vai querer ouvir, mas vai ser o que vai ser preciso ser dito. E ouça esses conselhos. Cuidado com as grandes cicatrizes, pode ser irreversível muitas vezes. Sabe? Procure o caminho do bem, já está na hora de despertar para a casa do Senhor. Porque o adolescente, ele já tem entendimento de estar orando, de estar buscando, de estar trabalhando na casa do Senhor, já tem entendimento. É engraçado, né? Mas já tem entendimento, igreja. Para vocês se despertarem para a casa do Senhor. Porque os que forem batizados, eu falo para o Gustavo também, é com você e Deus. Você me esconde de mim, você me engana, né? Você omite, mas a Deus não.
E pode ter certeza que Deus já vai cobrar de vocês. Então, se desperte. Se desperte para a liberdade. Se desperte para o que Deus tem melhor para fazer na vida de vocês. Sabe, porque Deus tem o melhor para a vida de cada um de vocês. Há tempo para todas as coisas. Não se apresse para nada. Há tempo para todas as coisas, igreja. Sabe, às vezes a gente quer atropelar as coisas, né? Quer fazer... Lá em casa eu estou tendo uma dificuldade, porque está... Meu irmão, entra e sai lá na minha casa, misericórdia, que eu estou tendo que orar. Sabe, mas eu estou aparando as arestas, eu estou conversando, eu estou orando, estou direcionando, estou mostrando o caminho, sabe? E não é a hora, não é o tempo, espera, aproveita a sua infância, 14 anos ainda é criança, aproveita para descer, para brincar, para fazer coisas que é para a sua idade. Não tenha pressa para nada. Estudem, jovens. Estudem. Nós que não nascemos em berços de ouro, o único caminho que nós temos é o estudo. Sabe? Tinha um jovem ali na sede que ele era da família, o pai dele era funcionário da Câmara. Então, quando ele era muito jovem, ele tinha a opção de estudar, mas ele não quis estudar, ele decidiu ter uma vida regalada. Carrão, passear e tal, e lanche, tal. Ele decidiu essa vida. Depois, quando o pai dele morreu, que ele não tinha mais dinheiro e tal, que ele teve que trabalhar para ganhar um salário mínimo, ele não entendia porque que um rapaz lá na sede tinha uma caminhonete e ele não tinha. Ele não entendia. Aí na época eu perguntava para ele, o que você fez para hoje você ter uma caminhonete? Porque você teve oportunidade. Muita oportunidade, porque o pai dele tinha condições de dar um bom estudo para ele. Mas não foi essa semente que ele plantou. Para hoje ele está com uma caminhonete. Sabe? Então, tem que rever os seus conceitos. É difícil, é muito difícil. Estudar é chato, estudar é ruim. Obedecer ao pai que fala não, é ruim. Mas é para o seu bem. Porque o seu pai não quer ver um filho que está aqui na igreja e depois vai lá para o mundo. Eu estou aqui na igreja, mas aí, quando acabar o culto, eu vou lá para aquela festa. Não, jovem. Lá naquela festa não é lugar para você. Você pode até sair com seus amigos, na lanchonete, na pizzaria. Tem lugar que é para vocês. Mas não numa festa do mundo. Não numa festa do mundo que vocês vão experimentar todas as coisas que o mundo está oferecendo para aqueles jovens que estão ali. Não é lugar para vocês. E vocês que quando estão lá no mundo, vocês são o diferencial. Vocês são o sal. Vocês vão estar naquele mundinho, no bolinho ali, para fazer a diferença. Não é para o mundo arrastar vocês para lá, não. Muito pelo contrário. É para vocês pegar o mundo e trazer para a igreja. É para você falar do amor de Jesus para os seus amigos. É para convidar para o culto de jovens. É para ouvir música cristã, não ouvir funk. Sabe? Guardar os ouvidos, guardar o coração. Dar alegria para o seu pai, para a sua mãe, que a gente se alegra muito. A gente fica muito feliz quando os nossos filhos fazem coisas assim, sabe? Tá aqui ministrando, tá louvando, tá trabalhando na casa do Senhor, já sabe trazer uma palavra. A gente fica muito feliz, sabe? Agradando a sua comunidade, a sua igreja, o local onde você congrega. Não agradando o mundo. Não satisfazendo conforme os seus colegas, os seus amigos, não. Vocês são o diferencial, vocês são o sal. Amém, igreja? O louvor já pode subir. Glória a Deus. Aleluias. Nós não temos poder das nossas escolhas.
Aleluia. Ter o diferencial também de saber orar, né? Então, vamos ter uma grande oportunidade no sábado estar aqui para aprender a orar. Para o jovem já estar começando, para aprender a pedir segundo o coração de Deus. Porque muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor que não é da vontade do Senhor. Mas eu quero, igual o pica-pau. Por favor, por favor, por favor. Deus, às vezes, Ele concede. E as consequências, elas são desastrosas. Senhor, eu quero muito aquele moço para eu casar. Aí Deus está mostrando, né? Porque Deus, Ele fala no nosso coração. Aí Deus, olha, aquele moço não é para você, aquele moço assim, assado. Deus, eu quero aquele moço. Aí Deus está falando, Deus exortando. Deus, mas eu quero. Aí Deus te dá. Aí você tem que aguentar as consequências. Porque Deus te avisou que aquilo não era uma coisa boa para você. Aquilo não era o caminho, aquela não era a direção para você. E mesmo assim você foi naquela direção. Se coloque de pé. Oh Deus, eu te louvo, Senhor. Santo Espírito de Deus, seja conosco, Senhor. Oh Deus, nos ajude nessa caminhada, Senhor. Oh Deus, sem Ti nós não vamos conseguir, Senhor. Sem a Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Nos direciona, nos orienta, nos guia, nos instrui, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Oh Deus, coloca Tuas mãos, Senhor, de poder sobre a vida desses jovens, Senhor. É o futuro da Tua casa, é o futuro da Tua igreja, Senhor. Deus, seja com cada um, Senhor. Que eles possam, ó Pai, resistir às ciladas do inimigo, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda, ó Pai, a sombra de Tua casa, Senhor. Livra de todo o mal, Senhor. Abre o entendimento, guarda a mente, guarda o coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos.